Um salário de US$ 100.000 por ano nos Estados Unidos seria considerado um excelente salário. Você consegue comprar uma casa, você consegue comprar um carro, manter suas contas, sobrar dinheiro para fazer viagens e várias outras coisas. Só que isso já não é mais a realidade, né? Hoje você tem muito mais dificuldade do que você tinha antes, mesmo ganhando um salário de US$ 100.000, principalmente quando você mora na Califórnia ou no Nova York, por exemplo. US$ 100.000 já não garante mais muita coisa. E não somente a perda do poder de compra do consumidor americano vem se diluindo cada vez mais, mas você vê um endividamento cada vez maior em relação a cartões de crédito. Então, muitos americanos, eles acabam não fazendo cortes de custos e eles acabam usando o cartão de crédito que até a um determinado momento, poucos anos atrás, poderia permitir que você fizesse o pagamento mínimo, né? Hoje isso é proibitivo no Brasil, o brasileiro já conhece essa realidade muito bem, mas para o americano, como os juros eram muito baixos, você não tinha esse problema. Só que agora cartões de crédito tem aí um juro de mais de 25% ao ano, o que para o brasileiro continua sendo bastante baixo, mas para o americano é algo hoje exorbitante, então se torna proibitivo para os padrões americanos. E você percebe ali várias forças que estão fazendo com que a vida do americano seja cada vez mais complicada, né? Você tem forças inflacionárias, só que elas se misturam de uma forma bastante confusa, que faz com que as pessoas não entendam muito bem a origem disso, né? E eu falo bastante sobre essas três forças no meu podcast. Uma delas, obviamente, é o próprio milkshake do dólar, onde você tem capital vindo de fora dos Estados Unidos para inflacionar os principais ativos, os mercados, né? O mercado de ações principalmente, bonds e várias outras coisas, até real estate, né? Fazendo com que os imóveis também fiquem mais caros e isso deixa as pessoas com cada vez mais dificuldade, né? Você tinha pessoas que moravam desde os anos 70 em Miami, por exemplo, e elas tiveram que se mudar porque houve uma migração muito grande de capital muito forte que entrou inflacionando os preços, meio que expulsando essas pessoas da região, obrigando elas a irem para outros lugares, né? Por outro lado, você também tem a parte do gasto governamental, né? Quanto mais você tem um governo que gasta, mais ele influencia, ele acaba injetando artificialmente uma demanda que talvez não existiria se não fosse a própria decisão governamental. E como você tem a mesma quantidade de produtos e serviços disponíveis na economia, sendo que o governo não pode produzi-las, obviamente você cria também um efeito de subida generalizada de preços, dependendo de para onde esse capital foi aplicado. E você tem o terceiro processo que eu venho falando também nesse podcast, que é o processo de desglobalização. Então, quando você para de ter uma redução gradativa da cooperação entre países, você é obrigado a começar a focar na sua indústria nacional. Mas quando você vê um determinado produto que você não tem aquele know-how, e por isso que você justamente usava o processo da globalização para poder fazer as importações, né, de produtos chineses, por exemplo, esses produtos, obviamente, têm a tendência a ficarem mais caros, porque você precisa, tem todo um lag até você adaptar a sua indústria nacional para você começar a produzir os mesmos produtos e provavelmente não mais com aquela mesma eficiência que você tinha antes. Então, juntando essas três forças, obviamente que você cria uma situação extremamente desconfortável para o consumidor. Obviamente não somente americano, mas o brasileiro e ao redor do mundo, mas falando aqui sobre principalmente a parte do que você vê nos Estados Unidos, isso está esgoelando os americanos cada vez mais. Só que pior, isso acaba sendo confundido com uma impressão de dinheiro, né? Então, é muito simplista você falar que a razão de tudo isso é que o Fed está imprimindo dinheiro, porque a gente já sabe que isso não é o caso, né? Você teve até uma queda do M2 em vários momentos, mas aqui agora deu uma estabilizada, uma recuperada, mas por outro lado você percebe que os preços continuam subindo. Você vai no McDonald's, por exemplo, que seria um lugar onde você deveria ter um tipo de comida barata, né? Um fast food, que permitiria até moradores de rua comer, pelo menos durante algum tempo, agora ele já está ficando proibitivo, fica totalmente normal você gastar uns $30, $35 no McDonald's, o que era impensável há 10 anos atrás. E isso vem se refletindo em vários outros lugares, preços completamente absurdos por determinadas coisas que vêm subindo e o consumidor fica sem entender de onde vem
tudo isso. E pior ainda, o Fed acaba considerando um aumento de juros, né? Eu falei em capítulos passados de que, meu Deus do céu, nós não estamos conseguindo controlar essa inflação. O problema deve ser, com certeza, a demanda, que é excessiva, porque a economia está indo maravilhosamente bem e ela está ali obrigando a gente a punir essa demanda excessiva, porque não tem produto para todo mundo. Então é obviamente que os preços estão muito altos e obviamente que você acaba dando o remédio para a doença errada, né? Você acaba tentando usar antibiótico para curar gripe, certo? Então o Fed acaba atrapalhando mais ainda e matando mais ainda esse poder de compra do consumidor americano, sendo que não é ele o problema, certo? Inclusive a demanda vem caindo cada vez mais, empresas vêm mostrando que a demanda está cada vez mais fraca, porque obviamente as pessoas elas estão focadas, principalmente quando você tem esse endividamento de mais de $1 trilhão em cartões de crédito, o consumidor americano vem priorizando pagar essas dívidas, né? E aí você tem o wallet share. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Ou eu vou gastar para fazer uma viagem ou consumir determinados produtos, comprar aquele presente de Dia das Mães, de Natal, ou eu vou pagar as dívidas que estão empilhando, né, num juro composto no meu cartão de crédito. E obviamente que tudo isso cria destruição de dinheiro, isso reduz o M2, isso, né, numa economia voltada para o crescimento em crédito, que ela precisa da expansão monetária para sobreviver, isso acaba criando efeito contrário. E aí muitos chamam isso de estagflação, né? Que é um pouquinho... É um termo que eu não gosto muito, mas enfim, isso a gente pode fazer num outro capítulo. Mas, obviamente, você cria uma situação que é o pior dos dois mundos. Você perde o seu poder de compra, os preços continuam saindo e a economia continua esfriando, tudo ao mesmo tempo. E, pior ainda, né? Os salários eles acabam não subindo dessa mesma forma. E mesmo que você tenha uma propensão cada vez maior numa economia mais inflacionária de você ter os funcionários não ficarem mais tão acanhados para poder pedir aumento para os seus chefes, porque afinal de contas nós estamos, olha a economia que nós estamos, né? Eu preciso de 3 empregos para sobreviver, se eu não fizer isso eu não consigo. As empresas até entendem, só que fica difícil negociar, porque elas também estão se adaptando a esse novo mundo inflacionário, porque eles estão com a margem cada vez mais espremida. Seria muito fácil você, por exemplo, repassar esses custos para a população imediatamente, só que para que demanda você vai fazer isso? Se você já tinha uma demanda que tinha dificuldade de comprar os seus produtos, aumentando o preço, vai acontecer o quê? Agora ela vai ficar melhor ainda? Então, você acaba entrando num ciclo que você não consegue sair muito. Então, você fica espremido. E aí, as empresas têm algumas opções, né? Elas são obrigadas a cortar custos e, às vezes, isso significa, obviamente, demitir pessoas. Muitas empresas vêm segurando essas pessoas o máximo possível, né, pelo custo de treinamento de ter outras, esperando que a economia dê uma melhorada e elas possam recuperar. Mas muitas agora estão começando a ser obrigadas a fazer esses cortes, infelizmente. Então, você fica com o consumidor fraco na ponta, pessoas que estão com medo de trocar os seus empregos porque talvez não consigam fazer esse pulo para o outro lado, né, do outro emprego, tentando negociar uma coisa melhor e acabam se contentando onde eles estão. E aí você tem o consumidor também que está preso na sua casa com aquele mortgage com custo mais baixo e não quer se mudar, e isso vai esfriando, vai congelando os mercados e vai fazendo a circulação de moeda ficar cada vez mais lenta, o que é exatamente o pesadelo para o Fed, né? Que você gostaria de ter uma economia que está indo bem. E, ao mesmo tempo, criando essa completa inversão, né, de interpretação sobre o real motivo que os preços estão começando a ficar cada vez mais altos. E aí você começa a juntar isso com a revolução da inteligência artificial que entrou na vida de todas as pessoas e das empresas e que agora vem mostrando que existem determinadas aplicações que podem ser feitas. E aí você pode pensar que, obviamente, a inteligência artificial ela veio para cá, ela veio para a economia para melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer com que os empregados se tornem cada vez mais produtivos. Só que muitas empresas elas acabam não vendo dessa forma, né? Muitas vezes, ao invés de você tornar aquele empregado produtivo, e se eu pudesse substituí-lo? Porque aí o meu custo marginal fica muito menor e eu posso começar a ter um pouco mais de margem para respirar. E aí que vem o problema.
Então você vai ter empregos que vão começar a ser substituídos, né, cada vez mais, só que, por outro lado, você também tem oportunidades do outro lado. Né? Então aqui eu queria até comentar sobre uma das coisas faladas pelo Ken McElroy, né, que é uma das pessoas especialistas em real estate nos Estados Unidos, tem mais de 10 mil tenants, né, que seria imóveis alugados nos Estados Unidos, ele é um bilionário hoje, e ele fala justamente disso e também outras análises que o Jeff Snyder fez sobre a diferença entre o que a gente chama de white collar e blue collar, certo? Então, esses são dois tipos de empregos, por exemplo, white collar são empregos que você usa muito o intelecto, por exemplo, que você senta realmente num escritório para poder fazer. Então, por exemplo, contador, você tem o software engineer, né, o engenheiro de software, programador, você tem o marketing, a pessoa que faz marketing digital, etc. Você tem advogados, você tem analistas financeiros, você tem arquitetos, enfim, designer gráfico, todos esses são empregos que estão bastante, não estou dizendo que eles vão ser substituídos por inteligência artificial, mas eles têm uma tendência de ter uma aplicação em primeiro lugar, né? Uma preferência no quesito de aplicabilidade para a tecnologia da inteligência artificial. Só que, obviamente, você pode pensar naqueles empregos que não necessariamente isso vai acontecer, que são os empregos blue collar. Os empregos blue collar, eles são aqueles que exigem uma mão de obra mais especializada e mecânica, né? Então, você tem um eletricista, você tem um encanador, você tem um trabalhador da construção civil, você tem um mecânico, você tem um soldador, você tem um carpinteiro, um trabalhador de fábrica, etc. Claro que você pode até falar, mas robôs podem substituir essas pessoas, né, principalmente numa fábrica, só que é muito mais simples a implementação, que só exige software do que exigir os dois, software e hardware, certo? Então, a tendência, pelo menos na análise do Ken McElroy, né, do Jeff Snyder e várias outras pessoas, é de que esses empregos de blue collar, que hoje são vistos como que não tem uma valorização no mercado, né, que não é muito bonito, principalmente nos dias de hoje, que a coisa mais bonita é você fazer um marketing digital, é você ser um empreendedor, é você ter sua marca própria, etc. Né? Você trabalhar remoto, ser um nômade digital, entre várias coisas. Não é muito bem visto na sociedade você ser um encanador, um eletricista, etc. Né? Você vê isso como se fosse uma coisa inferior. Só que você percebe que vários empreendedores nesses mercados, que a gente chamaria de boring markets, né? Que é aqueles mercados chatos e monótonos, de limpeza, landscape, né? Você fazer jardinagem, você limpar chão, etc. Você tem empresas que estão simplesmente bombando nos Estados Unidos nessas áreas, porque você precisa de cada vez mais serviços que talvez a inteligência artificial não consiga necessariamente fazer isso, pelo menos nos próximos anos. Então, essa mudança está sendo muito feita também pela própria desglobalização, que é aquela força inflacionária, onde ela começa a exigir uma demanda cada vez mais local em infraestrutura. Então, se você precisa construir uma infraestrutura, você vai precisar de muitos engenheiros, você vai precisar de muitos trabalhadores na construção, você vai precisar de coisas cada vez mais locais. E esses trabalhadores não vão poder ser remotos, não vão poder fazer isso pelo seu computador, né, do outro lado do mundo. Você não vai terceirizar para um call center na Índia, por exemplo. Então, você vê esse problema, né? Por exemplo, software engineer, que é a classe hoje que mais ganha, principalmente indianos, é hoje a demografia americana que tem os maiores salários dos Estados Unidos. Poucas pessoas sabem disso, né? Que os indianos hoje são dos top earners dos Estados Unidos. É difícil alguém que trabalha como software engineer, né, principalmente dessa demografia, ganhar menos do que 100, 150 mil dólares. Muitos ganham 200, 250 mil dólares por ano, né? E isso, obviamente, começa a mostrar uma diferença muito grande, né? O que a inteligência artificial pode fazer? Agora, aquela empresa chata que tem uma demanda infinita por limpeza, por corte de grama, por conserto de um ar-condicionado, por um encanamento, essa daí vai ter realmente vem demonstrando pelo menos um sucesso muito grande. É chato, mas ele cria faturamento e ele cria, obviamente, empregos também. Então, por um lado, você tem ameaças, por outro lado, você tem também
você tem também oportunidades. Agora, cada país vai ter, obviamente, uma demanda, ele vai ter as suas vantagens e as suas desvantagens, e é aí que você vai entendendo aos poucos como que isso vai migrando completamente esse relacionamento de trabalho, né? Não dá para todo mundo ficar naquele escritório bonito do Google, brincando de escorregador, tomando ali seu café do Starbucks, andando de patinete, né? Trabalhando da piscina, tendo toda aquela glória que você vê nas redes sociais, né, no TikTok, etc. Então, isso talvez possa ter os dias contados, dependendo dessa tendência. É claro que isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é claro que esse processo não é um processo que já está feito, mas são tendências. Então, vamos analisando para ver como que isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo e como que as relações de trabalho vão começar a se dar, principalmente quando você cria um cenário onde o mundo inflacionário se torna o novo normal.